Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Giovanni, aqui do canal Assim é Fácil. Nós vamos dar sequência aos nossos conteúdos e o tema a ser tratado essa semana é o tema de ondulatório. Do que se trata a ondulatório? É a parte da física que estuda as ondas e suas características. Para assinar a lista de frequência da aula de hoje, você deve se inscrever no nosso canal, marcando o sininho das notificações. Deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos e aproveite a aula de hoje. Galera, o tema que iremos tratar hoje é o tema ondas. Para que a gente possa tratar desse assunto, vamos começar definindo o que são ondas. São perturbações que se propagam pelo espaço sem o transporte de matéria, apenas energia. Portanto, sempre que você perturba um meio, você está gerando uma onda. Também vamos definir do que se trata uma fonte de uma onda. É o nome dado ao elemento que gera uma onda. Nós podemos então agora classificar tipos de ondas. O primeiro critério é quanto à natureza. Quanto à natureza, a onda pode ser classificada de duas formas. Ela pode ser classificada como uma onda mecânica e pode ser classificada como uma onda eletromagnética. Qual é a diferença entre esses dois tipos de onda? As ondas mecânicas são aquelas que necessitam de um meio para se propagar, ou seja, na ausência de um meio, no vácuo, elas não se propagam. São exemplos de onda mecânica: as ondas sonoras, as ondas que se propagam numa corda esticada, as ondas na superfície da água. Todas são ondas mecânicas. As ondas eletromagnéticas não necessitam de um meio de propagação. Portanto, para elas, tanto faz a existência ou a ausência de um meio, elas podem se propagar. São exemplos de ondas eletromagnéticas: a luz, que nós enxergamos, as ondas de rádio, as micro-ondas, as ondas ultravioleta e infravermelho, todas elas são exemplos de ondas eletromagnéticas. As ondas também podem ser classificadas quanto à direção de propagação. Quanto à direção de propagação, as ondas podem ser classificadas de três formas. Elas podem ser unidimensionais, podem ser bidimensionais ou tridimensionais. Não precisamos tecer muitos comentários para identificar o que significa cada uma delas. Unidimensionais são aquelas que se propagam em apenas uma dimensão. As bidimensionais são aquelas que se propagam em duas dimensões. E as tridimensionais, aquelas que se propagam nas três dimensões. Exemplo de ondas unidimensionais: as ondas que se propagam numa corda esticada. Elas se propagam na direção da corda. Exemplos de ondas bidimensionais: as que se propagam na superfície da água. Elas se propagam no plano superficial da água. As ondas tridimensionais, nós podemos citar como exemplo as ondas sonoras, que se propagam nas três dimensões, e as ondas eletromagnéticas, que também se propagam em três dimensões. A última forma de classificar as ondas é quanto à direção de oscilação. Quanto à direção de oscilação, as ondas também podem ser classificadas de três formas. Elas podem ser classificadas como transversais, como longitudinais ou como ondas mistas. Qual é a diferença entre cada um desses conceitos? As ondas transversais são aquelas que a sua oscilação é perpendicular à sua propagação. Vamos ver alguns exemplos aqui embaixo. As ondas transversais são aquelas que oscilam, por exemplo, numa direção vertical e se propagam em uma outra direção, horizontal, por exemplo. A onda na corda é um exemplo disso. Ela oscila verticalmente, quando pulsionada verticalmente, e se propaga na direção em que a corda está, horizontalmente, por exemplo. As ondas longitudinais são aquelas que oscilam na mesma direção com que se propagam. É o caso das ondas em uma mola. Se você pulsionar uma mola, você vai perceber que em determinadas regiões essa mola está comprimida, em outras regiões essa mola está esticada, distendida.
Então a alternância entre a distensão e a compressão nada mais é do que a oscilação propagada na mola. E como ela oscila na mesma direção em que ela se propaga, essa onda é do tipo longitudinal. Exemplos de ondas mistas, nós temos as ondas que se propagam no mar, que são ondas que tanto oscilam perpendicularmente à sua propagação, como oscilam na direção da sua propagação. Se você observar um surfista sentado numa prancha, quando a onda passa por ele, antes de quebrar, até porque quando quebra ela deixa de ser uma onda, depois nós trataremos desse assunto com mais detalhes, antes de quebrar, o surfista ele sobe, se deslocando para frente, e quando a onda está passando, ele desce, voltando para trás, como se fosse um ciclo. Então esse tipo de onda é uma onda mista. Vamos tratar agora dos elementos de uma onda. Para isso, vamos utilizar o caso de uma onda mecânica, transversal e unidimensional, como é o caso de uma onda que se propaga numa corda. Veja que nós temos a corda presa em uma das extremidades em um ponto fixo. A extremidade ela está presa a uma fonte, que poderia ser a mão de alguém oscilando esta corda, ou pode ser o motor que faz essa corda oscilar. Desta onda, nós podemos destacar uma linha imaginária que divide essa onda simetricamente. Podemos chamar essa linha de eixo de simetria. Além do eixo de simetria, nós temos os pontos de altitude máxima da corda. Esses pontos são chamados de cristas. Temos também os pontos mais baixos atingidos pela corda. Esses pontos são chamados de vales. E agora nós podemos tratar de algumas medidas, como a distância entre duas cristas consecutivas, ou a distância entre dois vales consecutivos, ou a distância de quaisquer dois pontos de mesma situação consecutivos, nós chamamos de comprimento de onda e o representamos pela letra grega lambda. Também podemos destacar a medida de uma onda, que seria a distância do eixo de simetria a uma das cristas ou do eixo de simetria a um dos vales. Essa distância nós chamamos de amplitude, a distância de afastamento máximo do eixo de simetria. A amplitude tem o mesmo valor para as cristas e para os vales. Outras medidas que nós podemos destacar de uma onda são o período. O período, que é representado pela letra T, ele nada mais é do que o tempo em que uma onda leva para efetuar uma oscilação completa. Portanto, é o período, representado pelo T maiúsculo, é o tempo necessário para executar uma oscilação. Este cálculo é feito dividindo o tempo total pelo número de oscilações executadas. Lembre-se que se o período nada mais é do que um tempo, ele utiliza as unidades de medida de tempo convencionais, segundos, minutos, horas. Também temos que destacar a medida de frequência, representado pela letra F. O que seria esta frequência? É a quantidade de oscilações que uma onda consegue executar por unidade de tempo. Este cálculo é obtido dividindo o número de oscilações executadas num determinado intervalo de tempo. Veja que esse número de oscilações não precisa ser um número fechado, um número inteiro. Pode ser um número racional, pode ser um número decimal. Por exemplo, se a onda executa uma oscilação em meia a cada segundo, a sua frequência é de uma repetição por segundo. Portanto, veja que comparando o período e a frequência, nós temos as suas expressões exatamente opostas uma à outra. Então nós podemos chamar a atenção para a observação de que o período é o inverso da frequência ou a frequência é o inverso do período. Isso quer dizer que se você tiver o período, o inverso desse valor corresponde à frequência. Se você tiver a frequência, o inverso desse valor corresponde ao período. As unidades que nós utilizamos para calcular a frequência são em rotações ou repetições por unidade de tempo. Repetições por segundo, RPS, repetições por minuto, RPM, repetições por hora, RPH. Desses valores, a unidade utilizada para o período no Sistema Internacional é o segundo. A unidade utilizada para a frequência no Sistema Internacional é o repetições por segundo, ou
nós temos o Hertz. Então, RPS ou Hertz corresponde à mesma unidade. Daí, nós podemos calcular a medida de velocidade de propagação de uma onda. Sabendo que a velocidade é dada pela distância percorrida num determinado intervalo de tempo, considerando para uma distância exatamente o comprimento de onda, o tempo necessário para executar um comprimento de onda nada mais é do que o período. Portanto, uma outra relação para a velocidade específica para as ondas é o comprimento sobre o período. Substituindo o inverso do período pela frequência, nós também podemos calcular a velocidade pelo comprimento de onda vezes a frequência. Então nós temos 3 expressões para calcular a velocidade de propagação de uma onda: deslocamento sobre o tempo, comprimento de onda sobre o período ou comprimento de onda vezes a frequência. Para finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos tratar da equação de Taylor utilizada para cordas tensas. Veja que essa equação nos permite calcular a velocidade com que a onda se propaga em uma corda tensionada. A relação é dada por V, a velocidade, igual a raiz de F, a força de tensão, dividido pelo sigma, que corresponde à densidade linear da corda. Então, vamos escrever para que vocês não possam esquecer. V corresponde à velocidade de propagação. F corresponde à força tensora, que também nós chamamos de tração. E o sigma corresponde à densidade linear. E essa densidade linear é calculada pela massa da corda dividido pelo seu comprimento. Veja que como a corda ela pode ser considerada como um cilindro, nós podemos então utilizar as medidas dessa corda como substituição para a densidade linear. Basta para isso que a gente lembre que a densidade é, por definição, a massa dividido pelo volume do objeto analisado. Considerando a corda como um cilindro, o seu volume é calculado pela área da base multiplicado pelo seu comprimento, onde a área da base é circular, então o volume da corda seria πr2 vezes o seu comprimento L. Substituindo este volume na relação da densidade, nós temos então que a densidade é a massa da corda dividido por πr2 vezes L. Veja então que o M sobre L nós chamamos anteriormente de densidade linear. Substituindo, nós temos que a densidade da corda corresponde à sua densidade linear dividido por πr2. Sendo assim, a densidade linear é a densidade multiplicado por πr2. Substituindo na equação de Taylor, nós vamos ter uma nova versão para esta equação, que seria a velocidade corresponde à raiz quadrada da força de tensão na corda dividido pela densidade linear substituída por esta expressão, d πr2. Então nós temos aí 2 versões para a equação de Taylor. Professor, onde é que nós utilizamos essa equação? Ela é utilizada, por exemplo, para justificar a afinação de instrumentos de corda, como o violão, o violino, a guitarra. Veja que esses instrumentos, para serem afinados, nós precisamos aumentar a tensão ou diminuir a tensão nas tarraxas que se encontram na mão do braço desses instrumentos. Portanto, aqueles parafusinhos que nós apertamos ou afrouxamos. Quando nós apertamos, nós aumentamos a tensão, aumentando consequentemente a velocidade de propagação. E isso vai interferir na afinação do instrumento. Quando nós afrouxamos, diminuímos a tensão, diminuindo a velocidade, também influenciando na afinação do instrumento. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Se sim, deixe o seu like. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, marcando o sininho das notificações, compartilhar nossos vídeos com todos os seus amigos e acompanhar as novidades nas redes sociais. Não deixe de acompanhar as resoluções das questões sobre esse assunto ao longo da semana. Fiquem bem e assim é fácil.